Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou com vocês aqui mais uma vez para fazermos o nosso já tradicional Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós conversamos aí a respeito dos destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro, trago aqui informações do nosso setor de análise e também do mercado e, claro, deixa aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vindo direto aqui para os destaques da economia brasileira e internacional, vale a pena comentar que na última semana nós tivemos a divulgação de alguns dados da economia chinesa, né, que já mostra uma certa recuperação, né. Um desses índices foi o índice de gerente de compra, né, que está nos melhores patamares aí dos últimos pelo menos um ano e meio, né. E essa semana, destaque aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para indicadores de inflação. No Brasil vai ser divulgado o IPCA, isso na quarta-feira, e também na quarta-feira, o índice de preço ao consumidor lá nos Estados Unidos. Esperamos, né, que ambos continuem fracos aí, dando a possibilidade, né, de tendência de corte de juros aqui no Brasil e, quem sabe, ainda no primeiro semestre desse ano, o Fed indicando corte de juros nos Estados Unidos. Em relação ao mercado, né, pessoal, o Ibovespa caiu 1,02%, no ano cai 5%, o IDIV aqui caiu na semana 0,15%, o índice de small caps 2,5%, o S&P em reais ele subiu, né, já que o dólar subiu 0,84, IFIX subiu 0,41, Bitcoin caiu 13,5, e o ouro, mais uma vez aqui o destaque, 6% de alta, quase 6,9%, uma alta de quase 21% em 2024. Quando olhamos as tendências gráficas de curto prazo e médio prazo, temos aqui o Ibovespa, né? O Ibov segue naquele patamar ali, naquele rosco, né, que não sai do lugar, sem tendência de curto prazo, mesmo que no médio prazo continuemos com tendência de alta. Para baixo, suporte 120, 121 mil pontos e para cima 135, 134 mil pontos é a zona de resistência. Como falei, tendência de alta ainda de médio prazo para o Ibovespa. Aqui o IVVB, né, que seria o nosso S&P em reais, tá também trabalhando próximo a uma resistência, numa tendência clara de alta de médio prazo e também de curto prazo. Vamos ver se ele consegue romper essa semana ou se ele pode bater ali e dar uma cedida, mesmo trabalhando ainda em tendência clara de alta. O dólar, né, tá querendo desgarrar aqui desse patamar lá dos 4,80 até os 4,90, fechou assim quase 5,08 na última semana, mas segue aqui a lateralidade, tendência, sem tendência, né? Vamos ver se ele volta aqui para a casa dos 5,20 e para baixo lá a casa dos 4,70. Olhando os últimos dias, tem uma chance sim, né, ele desgarrar e voltar lá testar a casa dos 5,20, e temos aqui o QBTC, que é o ETF de Bitcoin. A gente poderia ver o gráfico do Bitcoin também, mas temos aqui a tendência de alta de médio prazo e no curto prazo o Bitcoin está sem tendência. Vamos ver se ele rompe aqui esse patamar ali de resistência ou se cede na próxima semana. Tá voltando aqui para os destaques de alta e de baixa, tivemos aí a Sequoia, quase 27% de queda. Todos os dias alguém nos pergunta sobre a Sequoia. Eu já comentei algumas vezes que o nosso principal ponto com a empresa, apesar, né, de tudo que ela vem fazendo no curto prazo, é um ativo que vale pouco, né? O preço de mercado da Sequoia é pequeno. A gente gosta da estratégia da empresa, porém a gente não conseguiu encontrar modelos de empresas que trabalham, por exemplo, mais focadas em logística de e-commerce e conseguem aumentar com aumento de margens, né? Conseguem crescer com aumento de margem. Então, nesse sentido, a gente não entende que seja interessante pensando no longo prazo, curto prazo, porém, claro, pode dar alguma oportunidade de compra ou mesmo de operação de venda. Qualicorp, né, é outra empresa problemática, ela já está travada há bastante tempo, né, pelo menos os últimos 8, 9 anos. A empresa tem dificuldade para aumentar a receita, vem perdendo beneficiários, então está numa situação complicada, né, a Qualicorp. Temos aqui Melius, que é outra empresa que deu uma melhorada com redução de custos nos últimos anos, mas ainda não suficiente, né, para a empresa parar de queimar tanto caixa, né? A gente até vem já há muitos anos falando, botando assim, vamos pegar empresas como o Banco Inter, por exemplo, e a Melius, que a estratégia é colocar cliente para dentro e depois monetizar esses clientes. A gente sempre foi mais receoso em relação a Melius conseguir diminuir os custos, porque o custo de aquisição é muito alto. E até agora a empresa não conseguiu fazer isso de forma consistente, mesmo, claro, que 2023 tenha terminado com menos custos em relação a 2022. Tivemos aqui mais dois destaques de baixa, né? PetroRecôncavo e Enalta. Eu até fiz um vídeo essa semana no nosso canal, dei uma olhada, falando, né, sobre toda essa confusão aí,
a PetroRecôncavo ia juntar com a 3R, e aí a Enalta anunciou que ia juntar com a possibilidade de juntar com 3R, daí a PetroRecôncavo caiu, a Enalta caiu também porque o mercado considerou que não era tão interessante assim para a Enalta, né? Então a gente tem um rolo aí nessa situação. Primeiro, é importante a gente lembrar que as empresas individualmente elas operam sozinhas, né? A gente não descarta, inclusive, que se junte as três, não dá para descartar nada disso. Porque quando a Petrobras parou de vender ativos, essas empresas aqui começaram a buscar alternativas. Inclusive, a gente tinha uma expectativa de quem fosse comprar a Enalta teria sido seria a PetroRio, né? Inclusive, a gente já vem falando isso aí desde a época das eleições, tá? Mas todas elas conseguem operar sozinhas, mesmo que a gente não tenha aí a junção, fusão dessas empresas. E claro, a gente tem que ver tudo isso bem definido para ver o que acaba sendo interessante ou não para cada acionista. Se vai ser trocado ações, se vai ser dado dinheiro, enfim. Mas operacionalmente a gente gosta das três aí que estão envolvidas, apesar da nossa preferência ainda ser a PetroRio. Vamos aguardar aí, né, cenas dos próximos capítulos, com certeza a gente traz atualização aqui para vocês. Tivemos aqui a C&A com 13% de alta, né, foi um movimento bom para o setor de varejista de vestuário de uma forma geral. A própria Lojas Renner teve elevação aí de recomendações por parte de bancos de investimento. A C&A divulgou bons resultados, né, principalmente quando a gente olha a parte de vendas em mesmas lojas, né, e o varejo de vestuário, como eu já comentei algumas vezes, tem uma dinâmica diferente do varejo de Magazine Luiza e Via, né, que é aquele varejo de eletroeletrônico, eletrodoméstico, que a gente não acha tão interessante assim. O IRB divulgou, finalmente, né, fechando o ano aí, dando lucro, né, divulgou os resultados do quarto trimestre, também com lucro, 38 milhões, revertendo o prejuízo de 39 do quarto trimestre de 2022. E seguimos aqui, né, comentando a mesma coisa. A gente acha que é cedo ainda para falar em grandes lucros, grandes prejuízos, porém o pior ficou para trás. Hoje a gente não vê, por exemplo, a menor necessidade ou chance nesse momento do IRB ter que fazer um outro aumento de capital, por exemplo, que seria drástico, né? Então segue aqui em recuperação, mas é um ativo de recuperação. Isso aqui pode demorar, como eu já comentei algumas vezes, mais do que a gente espera, né? A CBA aqui nós tivemos uma recuperadinha aí dos preços do alumínio, e a CBA do geral também tem vídeo recente aqui no canal, eu já comentei sobre ela umas 2, 3 vezes, né? A gente entende que é um ativo muito barato. Nós começamos a acompanhar a CBA lá quando puxou o preço do alumínio, quando nós tivemos a tentativa de golpe na Guiné e posteriormente guerra Rússia e Ucrânia, onde o preço disparou, e ali a gente pensou, poxa, vamos esperar dar uma cedida aqui no preço do alumínio para começar a comentar mais e daqui a um pouco ter alguma recomendação sobre a CBA, que foi o que a gente fez. Tá? É um ativo que subir 20%, 30%, 40%, aí ele continua bastante barato. Tivemos a Aeris, né, saiu até a possibilidade de venda da empresa, também fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. A Aeris é um caso complexo, né, porque é uma empresa que tem concentração de clientes, é uma empresa que a gente não entende o tamanho do mercado chinês, que poderia trazer uma concorrência grande para a Aeris, e apesar da empresa ter aumentado receita, tem a questão que é um segmento legal também. A Aeris é uma boa empresa em termos operacionais, o produto da empresa é boa. Agora se ventilou essa possibilidade da família vender os ativos, né? Vender a participação. Enfim, a gente vai observar isso e é parecido com o caso aqui de outras empresas como Sequoia, Melius. São empresas que valem muito pouco, o preço delas é muito pequeno, então isso acaba atraindo outras pessoas ou outras empresas que têm um interesse em comprar. A Aeris vale o quê? 160, 150 milhões de dólares, né? Então, não estou dizendo que é barato, mas o valor financeiro é pequeno. Isso pode atrair, claro, pessoas e empresas interessadas na companhia, tendo novidades também em relação a essa questão de possibilidade de venda. A gente informa para vocês. Tivemos aqui Meta, né, os BDRs de Meta subindo 10%, nada novo. Lembrando que quando a gente coloca ali os BDRs é só para deixar tudo em reais, mas quando a gente tem alguma recomendação de ativo internacional, o investidor pode escolher investir diretamente nas stocks. Quero deixar aqui para vocês também esse relatório, né, da melhor small cap da Bolsa, uma empresa muito barata, está com uma queda de mais de 40% do ano passado para cá, e está ficando parecido com o CBA ali em termos da ação ser barata, mas o resultado não piorou, nem perto do que piorou os resultados aí da CBA. Informações nos comentários e também na descrição do vídeo. Temos aqui mais destaques, né, pessoal, começando com a Apvida, que divulgou bons resultados, né, a gente sempre foi bastante crítico aqui em Apvida, principalmente após a aquisição de Intermédica,
né? Temos ainda algumas críticas em relação ao serviço prestado da empresa, né? E quando foi feita a compra da Intermédica, a alavancagem cresceu demais. A gente estava cético até em relação à diminuição da alavancagem, principalmente no período que várias outras empresas estão tendo muita dificuldade em função do aumento de juros, né, que só agora começou a cair. Porém, os últimos 2 trimestres, especialmente esse último da Apvida, bastante positivos. Muito cedo para cravar que isso é uma tendência agora de melhora, mas bastante positivos, né? A empresa teve alta de receita, aumentou o ticket médio mesmo com uma queda pequena do número de beneficiários, o que é normal, né? E o mais importante aqui, uma queda consistente, sim, aqui já dá para observar na questão da alavancagem da empresa. Esperamos sim que ela continue, né, mesmo que seja cedo para cravar, que ela continue melhorando em termos de resultados. Tivemos aqui a Aura, né, pessoal, outra empresa que anunciou atualizações de reservas de recursos minerais com aumento aqui de 32%, importante. A Aura é uma empresa que é boa operacionalmente, né, ela tem uma vantagem pelo tamanho da companhia. Normalmente essas empresas que ela trabalha com cobre, mas o grosso do resultado é ouro. Essas empresas que têm uma estrutura muito grande, elas têm dificuldade de, quando o preço do ouro cai, elas diminuem a produção e diminuem o custo fixo junto, o que não é o caso aqui da Aura. Esse momento do ouro mais elevado é positivo também, e ela foi uma empresa que ela apresentou bons resultados nos últimos anos, né? A questão é que a empresa prometeu mais, né? Os guidances, as expectativas que a própria empresa criou no mercado foram bem mais elevados. Talvez se a empresa não tivesse criado expectativa nenhuma, as ações não teriam sofrido tanto, mas enfim, isso acontece, né? Porque a expectativa de Aura era entregar crescimentos com dividendos, tá? E acabou, entregou um pouco de crescimento, entregou dividendos também, mas bem abaixo aí do que era esperado, tá? Mas uma boa empresa, lembrando que ela tem os ativos aí também, a sua receita dolarizada, né? E que acaba sendo uma boa forma, vamos dizer assim, de proteção na carteira. E a Petrobras, né, pessoal? A Petrobras, acho que mais uma semana aí de bastante ruídos, né? Tivemos a possibilidade, mais uma vez, do presidente da Petrobras deixar o cargo, né? A questão dos dividendos também, que deve ser definida essa semana. Saber se a Petrobras vai ou não repassar aí os recentes aumentos dos preços do barril de petróleo. E o que acontece, né, pessoal? Não tem a pior coisa para o investidor é a gente ficar em meio a ruídos sem saber exatamente o que fazer. Eu acho que é importante, no caso de Petrobras, e que é de um segmento que é do petróleo, que é um segmento que a gente gosta demais, que a gente entende muito e acompanha há muito tempo, né? O investidor pensar o seguinte: o que ele tem que levar em consideração da Petrobras? O que aconteceu nos últimos anos com a empresa, né? Ela se beneficiou de uma série de movimentos. Os últimos anos foram fantásticos da Petrobras. Não sei se teve em algum outro período da história períodos de melhores resultados do que os últimos anos. Então a Petrobras está na tampa, né? No topo em termos de resultados. O que nós tivemos? Petróleo em recuperação. A nossa expectativa é que o preço do petróleo continue subindo, né? A questão é, a Petrobras vai repassar preços? Essa é uma questão, né? Tanto que, para a gente gosta de Petrobras, já recomendou outras vezes, mas com o preço do petróleo em queda, não com o preço do petróleo em alta. Como a gente entende que é alta, a gente não acha que é tão interessante assim. Outra questão é venda de ativos. A Petrobras teve bons resultados também porque vendeu ativos. Vai continuar vendendo ativos? Não vai, né? O governo já falou, não vai. Outra questão, dividendos. Os dividendos foram fantásticos, até porque ela vendeu ativo, teve resultados melhores, fez poucos investimentos, desalavancou. Os dividendos vão continuar altos como nos últimos anos? Claramente não, é impossível. Não tem como ela ficar pagando 50%, 60% de dividendos ao ano. É impossível, né? Não faz o menor sentido isso. Outra questão é de investimentos, né? A maior parte das empresas do mundo estão fazendo menos investimentos. A Petrobras, ao que tudo indica, vai na contramão, né? Isso vai acabar fazendo com que a empresa gaste mais dinheiro, né? E diminua também essa questão desse movimento de desalavancagem da empresa. A Petrobras, apesar da desalavancagem recente, é uma empresa que tem muito endividamento, né? Principalmente todo acarretado ali naquela época da Lava Jato, né? A desalavancagem vai continuar caindo? Complicado, né? Porque se a empresa não repassar preço, não vai vender mais ativo, né? Vai fazer mais investimentos, a desalavancagem pode até aumentar, né? Então, como eu falei, nada contra a Petrobras, mas eu acho que quem gosta da empresa tem que avaliar isso. Na nossa avaliação, né, a gente não tem certeza que isso vai ocorrer, mas tem muito mais chance de ocorrer do que não ocorrer.
né? A gente colocaria aqui como 90% de chance dos resultados piorarem e 10% de chance dos resultados se manterem ou melhorarem, né? Se o preço da ação vai cair ou não é outra história, mas considerando também o que a ação subiu aí nos últimos anos, dificilmente o preço de Petrobras conseguiria se manter num cenário que todas essas questões aqui que foram que fizeram com que o preço subisse nos últimos anos, né, não acontecessem mais. Mas acho que é importante cada investidor aí fazer a sua avaliação, tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o site, né, tem as assinaturas da Capitalizo, temos o nosso serviço de consultoria para quem quiser um atendimento mais personalizado, temos aqui o nosso relatório de performance, né, pessoal? Lembra que a Capitalizo hoje tem os melhores resultados do mercado, tanto das carteiras de longo prazo quanto com as carteiras aí de médio e curto prazo, tudo feito de maneira transparente, independente e também com melhor atendimento. Por isso, dúvidas, mandem um e-mail para a gente e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar uma mensagem, um áudio, e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Todas as informações aqui nos comentários na descrição do vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!